Você sabia que a Rota da Seda Digital é um plano de ação e de políticas públicas elaboradas e aprovadas pelo governo chinês, que têm sido essenciais para o desenvolvimento de autonomia da China com relação à busca por se tornar uma potência mundial e global? Eu me chamo Morgana Trintin, sou estudante da primeira fase do curso de Bacharelado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, e no episódio de hoje da série Re-Talks, nós vamos falar sobre a importância da Rota da Seda Digital como elemento político da nova Rota da Seda na busca da China pela posição de potência mundial e global na área tecnológica. Para o melhor entendimento da temática, é necessário abordar o que é a nova Rota da Seda e qual a sua relevância para a China. Ela foi baseada na antiga Rota ou Rotas da Seda, que constituiu a rede comercial mais importante do mundo antigo e da Idade Média. Ela conectava tanto por meios terrestres quanto marítimos territórios da Ásia, da África e da Europa, tendo a comercialização de diversas mercadorias e especiarias. Ela recebeu esse nome porque o seu item comercial mais importante, enquanto o processo dessas rotas transnacionais foi vigente, era a seda. A nova Rota da Seda consiste no projeto mais ambicioso adotado pelo governo chinês, que foi anunciado no final de 2013 pelo presidente Xi Jinping. Ela é caracterizada dessa maneira porque, além de medidas de ligação territorial de maneira física, ela também utiliza de outras estratégias para alavancar a inserção internacional da China, como é o caso da Rota da Seda Digital. A Rota da Seda Digital basicamente visa estender o avanço tecnológico da China, principalmente por meio de tecnologia de informação e comunicação, as TICs ou TICs. Elas abrangem diversas questões, como inteligência artificial, cabos de fibra óptica, nanotecnologia, big data e computação em nuvem, por exemplo, além de computação quântica. A China passou a adotar a Rota da Seda Digital como uma maneira de ampliar justamente essa busca por inserção no sistema internacional, de forma que ela se coloque como um provedor alternativo para os outros estados nessa questão tecnológica. Não há uma restrição quanto a essa oportunização de um meio alternativo, mas o foco chinês é especificamente em países de desenvolvimento que compõem, sobretudo, o sul global. O que acontece é que muitas vezes, por questões de regimes políticos e questões próprias desses países, eles deixam de receber incentivos ocidentais, de organizações internacionais, governos e empresas. Então a China encontra neles uma maneira de se inserir no sistema internacional a partir da oportunização de construção de infraestrutura tecnológica nesses territórios. Essa iniciativa pode ser caracterizada como uma forma de soft power, porque inicialmente ela propõe um desenvolvimento interno do país, sem trazer meios coercitivos que levem esses países a se sentirem obrigados e coagidos a cooperarem com a China. Muito pelo contrário, é justamente por esse desenvolvimento que ocorre primeiramente no âmbito doméstico chinês, que vai fazer com que haja essa aproximação colaborativa e cooperativa de outros países que se interessam em ter essa construção de infraestrutura tecnológica em seus próprios territórios. Tudo isso está envolvido em uma promoção da imagem chinesa, que é extremamente importante para o seu desenvolvimento enquanto parte do sistema internacional e é feita a partir da sua política externa. Existem duas ocorrências principais com relação à política externa chinesa, e elas envolvem basicamente a ascensão pacífica para o sonho chinês e também uma mudança da imagem tecnológica especificamente da China. A primeira consiste em uma maior inserção de ações chinesas no sistema internacional. Enquanto a ascensão pacífica ela tinha como objetivo trazer realmente um âmbito de pacificidade para o desenvolvimento chinês, o sonho chinês ele traz um alto perfil, ele traz mais participação da China no sistema internacional e não tanto essa posição de somente pacificidade. Ainda que a China adote essa postura mais participativa, ela ainda busca que a sua imagem seja associada a uma questão de desenvolvimento e garantia da paz mundial e também de um desenvolvimento igualitário entre os estados justamente pelo meio cooperativo. O que acontece é que a China vem propondo um plano de desenvolvimento, como apresenta o seu presidente, o Xi Jinping, que tem como principal objetivo se tornar a principal liderança política na questão de inovação até 2030 e também a potência mundial maior com relação à ciência, tecnologia e inovação até 2049. Porém, o que acontece é que os países podem ver isso como uma ameaça de instabilidade, o que pode acarretar no comprometimento desse desenvolvimento da China. Portanto, trazendo medidas de imagem que promovam a paz e a cooperação, faz com que a China consiga ascender nesse meio tecnológico de maneira a permitir que não haja uma interferência ou instabilidade do sistema por parte dos países, considerando que as suas atividades, como a Rota da Seda Digital e a nova Rota da Seda, têm atividades focadas principalmente no âmbito regional.
Agora, com relação à mudança da imagem chinesa, especificamente no âmbito tecnológico, ela quer deixar de ser vista como uma indústria de cópias baratas, com grande mão de obra disponível, mas pouco qualificada, para se tornar uma das potências e lideranças mundiais e globais na área tecnológica. Com relação à transição entre o termo de ascensão pacífica para o sonho chinês, fica clara essa implementação por meio de meios colaborativos. Mas e a mudança da imagem tecnológica da China? Como ela vem sendo implementada? Essas políticas públicas vêm sendo implementadas principalmente por meio de planos quinquenais, que são diretrizes estratégicas e políticas apresentadas pelo governo chinês de maneira a proporcionar um desenvolvimento nacional. Eles consistem em planos com duração de 5 anos e atualmente a gente está no 14º plano vigente, que foi aprovado em 12 de março de 2021 e vai ter continuidade até o ano de 2025. O plano vigente ele tem 3 bases principais, que são a economia, o meio ambiente e o elemento central do plano é a inovação tecnológica. Este enfoque da China decorre do objetivo de diminuir a dependência com relação a recursos e tecnologias estrangeiras e também lançar a China como líder global de indústrias emergentes e estratégicas. Um dos principais mecanismos utilizados pela China para a concretização desses objetivos consiste no investimento em pesquisa e desenvolvimento, que se dá por meio de algumas áreas específicas como a inteligência artificial, a tecnologia quântica, circuitos integrados, ciências da saúde, assim como a exploração marítima profunda, polar e também espacial. Outro recurso interessante que a China está utilizando é a abertura para tanto investimentos estrangeiros quanto para os próprios estrangeiros vistos como talentos notáveis adentrarem o país, por exemplo, pela facilitação do visto, para que participem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de inovação. Considerando um contexto em que a China está numa competitividade estratégica, com vários países desenvolvedores de tecnologia, mas sobretudo com Washington, por exemplo, e os próprios polos presentes no Vale do Silício nos Estados Unidos, vem tendo-se um incentivo à multipolaridade do sistema. Isso se dá por meio do estabelecimento de uma balança de poder entre esses países, principalmente considerando 2 pontos importantes com relação à China. O primeiro é a construção de grandes corporações que competem agressivamente no mercado internacional. E o segundo é a posição que a China vem ocupando como um dos maiores investidores propriamente em pesquisa e desenvolvimento. Isso faz com que haja um crescimento de empresas dispostas no sistema internacional que vai estar em competitividade pela produção tecnológica e também com relação aos países que já são vistos como potências tecnológicas que precisam se reinventar, criar novas inovações, investimentos tecnológicos, de maneira a conseguir ali se equilibrar nessa balança de poder. Isso faz com que ocorra uma estabilidade na região justamente por esse investimento continuado que se dá entre todos os países, já que eles não precisam estar preocupados em corresponder às suas corporações, às suas colaborações, iniciativas e alianças somente a uma potência, como ocorre no sistema unipolar, a 2 potências em que há ali um dinamismo de escolhas, como é no sistema bipolar, uma vez que há diversos interesses e diversos polos e destaques com relação às potências em um sistema multipolarizado, já que há vários enfoques de poder em diferentes áreas ocupados por esses estados e também outros agentes internacionais. O próprio autor Joseph Nye propõe que se essa sanção da China continuar ocorrendo de forma pacífica, podem ter benefícios tanto para os chineses quanto para os seus países vizinhos e também para os próprios americanos. Portanto, a utilização da China da Rota da Seda digital como parte essencial dentro da nova Rota da Seda vem a colocando como um complemento à ordem atual que represente ganhos múltiplos aos países e fortalecimento do sistema multipolarizado, propiciando o alavanco da sua liderança como potência mundial e global no ramo tecnológico e crescimento e desenvolvimento de sua autonomia com relação aos outros países e concretização de seus interesses nacionais por meio de uma política externa que vise colaboração e respeito à soberania dos outros países. Obrigada por assistir, acompanhe os demais conteúdos na playlist RI Talks, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esquece de se inscrever para acompanhar as próximas novidades do canal.